Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quarta-feira, dia 9 de julho, 14ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está em Gênesis, capítulo 41, do versículo 55 ao versículo 24 do capítulo 42. O salmo responsorial é o Salmo 32. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, de 1 a 7. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigei-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, Jacó abriu os celeiros e vendeu trigos aos egípcios. Quando a fome também os oprimia, de todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador da terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia, disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ireis levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrerdes. Eles fizeram como Jacó lhes havia dito. E diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os atendia, pois lhe falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira e das cordas celebrai-o. Cantai ao Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus.
e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grandeza da missão a ser realizada exigia de Jesus contar com a ajuda de companheiros. A escolha dos 12 apóstolos simboliza o que haveria de acontecer ao longo dos tempos. Muitos seriam chamados para compartilhar a missão de Jesus. Também o encargo conferido aos apóstolos tem o caráter paradigmático. O Mestre deu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos, curar toda doença e enfermidade, e mandou-os anunciar que o reino dos céus está próximo. Trata-se das duas vertentes da ação de Jesus, que foi Messias por palavras e por obras. Enquanto Messias por palavras, sua pregação esteve toda centrada no tema do reino, sua origem, as condições para aderir a ele, sua ação na história humana e seu destino último. Enquanto Messias por obra, empenhou-se todo em fazer o bem a quem dele se aproximava com o desejo de ser ajudado. A fé foi sempre o requisito para que as pessoas se beneficiassem dos milagres de Jesus. Jamais usou o poder que o Pai lhe conferira para fazer algo em benefício próprio. Em tudo, visou o bem das pessoas. Os que são chamados a ser companheiros de Jesus, homens e mulheres, terão de percorrer o mesmo caminho. O sinal mais convincente de adesão sincera será a capacidade de segui-lo até a cruz. Oremos. Pai, Tu me escolheste para ser companheiro de missão do Teu Filho. Que eu seja capaz de percorrer com fidelidade o mesmo caminho trilhado por Ele. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.